Então hoje nós vamos conversar sobre a passagem, né, da criança para a adolescência, a construção da autonomia, como é que eles podem desenvolver isso com inclusive o auxílio dos pais, né? Bom, enquanto criança, né, é importante construir a autonomia deles desde pequeno, desde ali a sua primeira infância. Seja na forma de ir se vestindo sozinho, de escovar os dentes, de escolher entre um e outro modelo de roupa. Não precisa ser o guarda-roupa inteiro, mas, por exemplo, de os pais chegarem e poder falar é esta calça ou é esta saia, ou é esta e esta, para ficar não com um leque tão grande, para a criança conseguir ir identificando e delimitando, né, e ao mesmo tempo tendo uma borda da sua escolha, da sua autonomia, para ela ir construindo, porque no momento também que eu tenho muitas opções, eu acabo confundindo a criança e ela se perde, não consegue escolher nada e fica sem limite também, porque bota, por exemplo, se for com roupa, bota uma, bota outra, nenhuma tá boa, e enquanto isso se vai um tempão e não se consegue ter esse limite da escolha. E o limite ele é muito importante em todas as áreas, em todos os tempos do desenvolvimento da criança. Então ali os pais já podem ir dando uma borda. Não existe um tempo certo de agora eu vou parar. Porque os pais eles são os balizadores da criança. Ele precisa ir auxiliando. Ele é alguém que está próximo, mas não está fazendo por. Isso é o mais importante na construção da autonomia. Por exemplo, a mochila da criança é ela quem tem que organizar. Nem que os pais estejam perto no momento que não sabe ler ainda. Vamos pegar uma criança de primeiro ano, ainda não sabe ler, não sabe direito qual é o livro, qual é o caderno. Os pais vão criando estratégias ou vão supervisionando a criança para esta escolha, para colocar dentro da mochila. Levar a mochila, quem leva é a criança, não é o pai ou a mãe. Porque isso é dele, ele vai se implicando na sua responsabilidade e nessa construção. E depois, quando isso está bem estruturado, quando ele passa para a fase da adolescência, tudo fica muito mais tranquilo, porque ele já se organizou interna e externamente. Então, saber que eu tenho que dar conta do meu material, das provas, dos livros que eu tenho que ler, enfim, chegando lá no 8º ano ou ensino médio, fica muito mais tranquilo. Ele já tem a forma, ele já tem a estratégia, a organização para poder dar conta de tudo isso. E aí, então, essa autonomia que foi construída lá na primeira infância, ela vem junto, vem crescendo com a criança, passando a ser adolescente, e essa responsabilidade ela fica interna, já não é mais algo que precisa ser cobrado, é dele. Ele conseguiu ficar autônomo com as suas questões. A liberdade ela é um espaço que o adolescente tem para poder fazer as suas questões, fazer os seus compromissos. Ele vai precisar dar conta disso tudo. E ela vem muito próximo de uma responsabilidade. Então é eu saber que eu posso fazer determinada coisa e que se eu fizer ou não vai ter uma consequência. Então é onde ele vai assumindo o seu lugar de sujeito em si, e os pais vão se retirando aos poucos, porque os pais eles estão ali, os pais ou responsáveis, cuidadores, eles estão ali podendo fazer aquela função de que, por exemplo, vai para a festa de pré-formatura dos amigos, tu vai sozinho, eu te levo e te busco, ou eu te levo e o pai de alguém vai te buscar, ou como é que a gente vai combinar para que isso aconteça? É eu saber que tudo, o adolescente precisa saber que tudo tem uma consequência, tudo é uma escolha e tudo tem uma consequência, depende o que ele vai, para que lado ele vai pender. Assim, uma coisa que é importante então, né, para construir essa autonomia é que o adolescente consiga estar fortalecido emocionalmente. É o principal, porque no momento que ele estiver fortalecido
e essa autonomia já tenha sido construída também anteriormente, ele vai conseguir fazer escolhas assertivas, saber o que ele quer, o que ele não quer, o que é bom para ele, o que não é. E aí também de poder contar com os adultos, ter uma rede, que é importante, sejam os pais, os cuidadores, seja um apoio psicológico, não necessariamente uma terapia semanal, mas um terapeuta que ele possa vir buscar a título de, digamos assim, uma psicoeducação, uma psicoorientação. Estou com dúvida em determinada questão, não quero abrir tanto para os meus pais ou para os meus amigos, mas eu preciso de um terapeuta que faça isso por mim. Então, alguém que esteja ali. Essa rede, ela é importante na passagem da infância para a adolescência, na construção da autonomia e no momento das suas escolhas, juntamente com as consequências que ele vai ter.